Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Na semana passada, quando nós começamos a falar sobre os primeiros discípulos de Jesus, nós apresentamos um pedacinho da história contada por Humberto de Campos no livro Boa Nova, onde ele fala da convocação de Simão, André, seu irmão, e de Levi. Mas ele fala muito pouquinho sobre Levi, sobre Mateus, né, que é o nome que a gente conhece Levi com mais frequência. Mas a Amélia Rodrigues, num livro que se chama Até o Fim dos Tempos, no capítulo 7, vai contar exatamente a história desse início de Levi. Levi ele trabalhava na coletoria de impostos. O que é isso? Era o lugar onde se fazia a arrecadação de impostos, né, para o Império Romano, e ele trabalhava nas anotações, nos registros. Então, vamos dizer assim, ele era o responsável por fazer todos os registros de quem tinha pago o que, quanto, como que foi recebido, esses detalhes burocráticos. Eu acho que o termo mais correto seria esse. Só que ser um coletor de impostos ou trabalhar na coletoria de impostos naquela época era muito lucrativo, por isso quando existiam assim os, não sei nem se o termo certo seria o concursos ou licitações, mas quando eram feitos, né, os trabalhos para se escolherem os novos coletores de impostos, muitos judeus se inscreviam para esse trabalho, porque financeiramente era muito bom, só que ao mesmo tempo era um trabalho muito complicado. Por quê? Porque para os judeus que não ganhavam essa concorrência, aqueles coletores, eles eram vistos como traidores do povo, porque eles trabalhavam a serviço dos romanos, cobrando os impostos daqueles que eram seus conterrâneos, seus irmãos de povo mesmo, né? Seus irmãos daquele agrupamento. E exatamente por causa disso eles eram vistos com muita desconfiança. Não tinham geralmente amigos, a não ser entre os próprios coletores de impostos, e chegavam mesmo a ser odiados pelo povo. E exatamente por causa disso, a grande maioria deles era sempre muito sozinha e muito mal vista. Eles se sentiam solitários, não eram aceitos dentro, né, do meio do qual eles mesmos tinham vindos, ou seja, não eram aceitos entre os seus iguais, entre os judeus. E Levi, Mateus, filho de Alfeu, era um desses. Diz Amélia Rodrigues que um dia Levi foi até a coletoria de impostos num horário em que não era normal dele estar. Ele trabalhava todos os dias, mas só que ele foi num horário que não era comum. E ele estava lá pensando na vida, né, observando o seu próprio ambiente de trabalho, sentindo a solidão que sempre tomava conta do seu coração, porque ele sentia necessidade de amigos, quando de repente ele olhou para fora e viu um pequeno grupo, quase que uma pequena multidão, seguindo um homem, que num determinado momento desse caminho que essa multidão estava fazendo, olhou diretamente nos olhos de Levi. E Levi não soube entender muito bem nem explicar o choque, o impacto que ele teve com aquele olhar se dirigindo diretamente ao seu coração, ao seu íntimo. Naquela tarde ele seguiu ainda aquele grupo, porque ele ficou observando de longe, mas seguiu aquele grupo até a sinagoga. Normalmente nos templos judaicos, nas sinagogas, existe um momento onde é feita a análise dos textos sagrados, como se fosse uma pregação pelos sacerdotes, mas depois é aberta a palavra para qualquer um da comunidade que queira se comunicar. E Jesus fazia isso com frequência, comentava os textos com frequência, participava dessas reuniões. E naquele dia, Levi ficou observando de longe, porque ele não tinha coragem de chegar próximo, até de chegar perto, né? Até porque ele sabia que ele ia ser hostilizado, que ele ia ser visto com desconfiança, com repulsa, mas ele observou aquilo de longe e aquela cena toda não saiu da sua mente. Amélia Rodrigues fala que naquela noite, ainda impactado por aquela figura, que ele sentia como se conhecesse, mas ao mesmo tempo não conseguia identificar de onde que ele conhecia, ele adormeceu e nos seus sonhos ele estava na coletoria de impostos, fazendo os registros que seriam normais ele fazer.
Só que ao invés de registrar moedas, dracmas, sestércios, que eram os dinheiros, né, as moedas vigentes naquela época, ele se via anotando alegrias, feitos, tristezas, coisas que não faziam parte do seu ambiente normal. Ele foi trabalhar no dia seguinte, ainda com a lembrança daquele sonho, e ao mesmo tempo com uma sensação de vazio imensa, porque ele não conseguia se sentir mais pertencente àquele lugar. E quando ele levanta os olhos, é o trecho que Humberto de Campos também conta, né? Ele só vê aquele mesmo homem da véspera parado à porta, observando ele e dizendo de forma amorosa, mas incisiva. Amélia Rodrigues fala que era quase uma ordem. E esse homem se dirige àquele coletor de impostos, já com todas as explicações claras. Levi, filho de Alfeu, segue-me. E Levi não pensa duas vezes. Levanta imediatamente e vai ao encontro daquele homem. Sabe por que também que ele vai? Porque era a primeira vez, depois de muito tempo, que ele se sentia pertencente a alguma coisa, ao invés de se sentir excluído exatamente do meio ao qual ele queria pertencer. Ele sentiu em Jesus o acolhimento que ele tanto sentia falta. E por causa disso, se sentindo próximo já de Simão, de André, que já estavam com Cristo naquele período, ele convida Jesus para ir jantar com eles naquela noite. Ele vai para casa preparar as coisas, né, que eram necessárias, e ao mesmo tempo ele era rico, para os padrões da época ele era rico. Ele prepara com tudo de melhor que existia naquela época e convida também os seus colegas de trabalho, que eram aqueles que eram excluídos da sociedade da mesma forma que ele, para participarem daquele banquete. Diz a Amélia Rodrigues que a casa era perto da praia e que exatamente por causa disso, no final do dia, a multidão já estava se acotovelando em volta para poder ver o que era aquilo, porque a notícia tinha corrido de que aquele profeta, eles achavam que era só um profeta, ia jantar com os publicanos, com os coletores de impostos, exatamente com aqueles que eram odiados por todo mundo. Pois é, Mateus está à porta da sua casa, Levi está à porta da sua casa, quando vê a barca de Simão Pedro se aproximando pelo mar da Galileia, descendo próximo à praia. Jesus alegremente se aproxima com aqueles seus dois amigos e ainda faz uma brincadeira com Levi, porque uma das traduções do nome de Jesus, dos significados do nome de Jesus, é exatamente alegria. E Jesus brinca com Levi. Mateus, és realmente muito feliz, porque hoje a felicidade adentra-se pelo seu lar. Era uma brincadeira, né, do tipo, ele, Jesus, que significava alegria, você tem que estar muito feliz, porque hoje a felicidade está entrando pelo seu lar. Jesus conversa com todos aqueles que se encontravam lá, esclarece, acalenta, conversa sobre as coisas do reino de Deus. E ao final do dia, né, quando termina aquele jantar, quando ele já está se despedindo, ele encontra à porta da casa de Mateus alguns fariseus que estavam se sentindo enciumados e ao mesmo tempo invejando aquilo que tinha acontecido, que começa a criticar Jesus por ter se reunido exatamente com aquele povo. E a fala é mais ou menos assim: por que esse mestre aí se senta à mesa e come com publicanos e pecadores? E aí Jesus dá uma lição que vai se repetir em diversas situações. Jesus vira para aqueles homens e fala: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Quem precisa de amparo são aqueles que realmente são necessitados. Aqueles fariseus também precisavam de Jesus, mas o orgulho deles ainda era muito grande, eles não admitiam essa possibilidade. Os caminhos ainda vão percorrer espaços que a gente não tem nem noção, mas estamos começando a conhecer um pouco mais da vida de Jesus e dos ensinamentos dele. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.